Meus queridos, feliz Páscoa para vocês, que esse dia tenha sido para você uma bênção, mas que você tenha lembrado-se claramente do que é e do que significa Páscoa. Se você não lembra, eu vou fazer você lembrar agora. Abram comigo o texto da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 20, para lermos dos versículos 19 aos versículos 23. Concluímos hoje a nossa série de pregações, cujo tema é o roteiro da esperança. Nós estamos falando de esperança, e esperança para a gente é construída a partir da história da salvação, da história da redenção, daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Então, para nós, esperança não pode ser construída senão nesta base. Qual é a base que sustenta a nossa esperança? A base que sustenta a nossa esperança é o Cristo levantado, é o Cristo ressurreto. E aqui nesse texto é a segunda aparição, o segundo momento em que Jesus aparece depois da ressurreição. Na semana passada nós vimos o primeiro relato, que foi dos versículos 1 ao 10, e aqui nós estamos vendo a segunda aparição, a segunda vez que Jesus aparece após a ressurreição e aparece agora aos discípulos. Versículo 19 ao 23, quem achou, fique de pé para lermos o Evangelho de pé. Vamos ler o texto do Evangelho de pé. Antes disso, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, dá-nos da Tua iluminação, dá-nos da Tua compreensão, dá-nos da Tua autoridade, dá-nos do Teu poder sobre nós, em nossa vida, em nossa história, em nossa alma. Fala conosco porque precisamos. Nos escondemos atrás da Tua cruz, pedimos-te misericórdia e perdão pelos nossos pecados e graça da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Palavra do Senhor, palavra do Evangelho, palavra de salvação. Pode sentar. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: hoje o tema é a ressurreição. Para o irmão do outro lado: hoje o tema é a ressurreição. Isso! Ressurreição! Ressurreição! Não trata-se de levantar-se meramente dos mortos para a mesma vida. Trata-se de uma nova vida. Trata-se de uma nova vida. Ressurreição, a ressurreição de Jesus não é semelhante a nenhuma outra ressurreição existente. Nós sabemos que o profeta Elias e o profeta Eliseu, através de prodígios e sinais, fez com que pessoas pudessem se levantar dos mortos. Jesus não é o primeiro a se levantar dos mortos,
Mas o primeiro a ressuscitar é Jesus, porque a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição para novamente baixar a sepultura. Todos os que foram ressuscitados, que se levantaram dos mortos, um momento na história, voltaram a morrer, voltaram de novo para a sepultura, e lá estão, e lá permanecem. Se nós tivermos o milagre de ver uma pessoa se levantar hoje dos mortos, além de trazer muita perturbação para a gente, porque não estamos habituados a esse modo de agir de Deus, além de trazer ao nosso coração muito espanto, nós saberíamos que essa pessoa, em algum momento da sua vida, de novo, ia descer à sepultura, porque a morte é implacável. A morte é implacável. Ela atinge a todos e nenhum de nós está protegido dela, a não ser que esteja debaixo dos cuidados do ressurreto. Jesus havia ressuscitado dos mortos. Já havia se passado uma semana. Alguns estão espalhando boatos de que os discípulos poderiam ter roubado o corpo de Jesus. Alguns estão dizendo que tratava-se de uma trama dos apóstolos para manter viva a chama e a esperança da fé que Jesus havia pregado durante 3 anos e meio. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os apóstolos? Nós sabemos, pelo texto bíblico, que muitos dos apóstolos, dos discípulos, haviam se dispersado. Eles haviam fugido com medo de que o destino de Jesus se tornasse também o destino deles. De que Roma, de forma tirânica, os crucificassem também, roubasse, tirasse a vida deles, já que Roma, a menor atitude que fosse de suspeita, de rebelião, de subversão, agia de forma dura com os seus súditos. Jesus foi crucificado num julgamento injusto, cruel, armado por Pilatos, unido com os judeus. É verdade que o texto do Evangelho de João destaca bastante o papel dos judeus. Pense comigo quando falei lá no início dessa série de pregações que a comunidade joanina, a comunidade na qual essa epístola, esse evangelho, aliás, este evangelho é endereçado, é uma comunidade peculiar, porque é uma comunidade que está fora da sinagoga, que foi expulsa da convivência com os seus irmãos judeus. Esse evangelho foi escrito depois do ano 70. E uma das coisas que se atribuem aos cristãos depois do ano 70, que a destruição do templo é por causa da infidelidade dos cristãos. Então o templo foi destruído por Tito, um general romano, e há pessoas que dizem o seguinte: a culpa é dos cristãos. Os cristãos é que provocaram a ira de Roma e, com isso, eles fizeram com que o templo fosse destruído. Esses cristãos, a quem o evangelho é endereçado, são cristãos que não convivem com os judeus, não vão à sinagoga, foram expulsos da sinagoga, principalmente por inveja, rivalidade dos judeus, que os odeiam. Então, a perspectiva do evangelho é sempre falando muito mal dos judeus. Os judeus são filhos do diabo. Os judeus são hipócritas. Os judeus são extremamente religiosos, mas são falsos, mentirosos. É uma disputa onde aqueles que estão na querela
querem provar que o lado contrário está equivocado. Então é claro que há também exageros. Os judeus, nem todos os judeus são facciosos, invejosos, hipócritas. Não podemos generalizar e nem sequer muito trazer para a história atual a pecha de traidores para todos os judeus de todos os tempos. O que o antissemitismo foi, se não isto? Culpar toda uma nação, culpar todo um povo pelo pecado de meia dúzia de lideranças religiosas do tempo de Jesus que tramaram para tirar Jesus do seu caminho. E não foi por uma questão religiosa apenas. É porque eles estavam sentindo o seu ganha-pão, o seu dinheiro sendo ameaçado pelos ideais de Jesus. Porque Jesus questiona a autoridade do sumo sacerdote. Porque Jesus propõe um evangelho que é mais do que palavras, são atitudes reais e que exigem comprometimento total da pessoa e não apenas discurso religioso, que era tão próprio dessa liderança que tramou com Pilatos para prender e matar Jesus. Mas eu quero falar de ressurreição. E antes de falar de ressurreição, porque ressurreição é levantar-se para uma nova vida, é levantar-se com um corpo completamente novo. Ressurreição dos mortos é o início do reino permanente, perpétuo de Deus sendo implantado no mundo. Ressurreição dos mortos é esperança, porque não trata-se de uma morte que nós iremos experimentar novamente, mas de uma vida que receberemos para todo sempre. O que é a ressurreição de Jesus? Ele nunca mais voltaria à sepultura. E a ressurreição de Jesus é o início de uma série que teve nele o cabeça, mas que todos nós podemos, pela fé, esperar, porque haverá a grande ressurreição dos mortos. Quando será isto? Na segunda vinda. Na segunda vinda, todos os mortos serão também, como Jesus, tirados da sepultura, terão corpos novos, ressurretos, estarão para sempre com o Senhor, e nós veremos a grande festa que será a ressurreição. Gente, o texto está falando aqui da ressurreição. Jesus voltou, mas não voltou como antes. Não voltou com o mesmo corpo, fragmentado, cansado das suas lutas. Não, não. Jesus está a anunciar uma esperança que vai permanecer por toda a eternidade. Não apenas naquela época, mas também para agora, hoje, porque é roteiro da esperança, porque a ressurreição dos mortos teve início com Jesus, mas não termina com ele. Ele é apenas o primeiro, ele deu o pontapé inicial. É como se nós pudéssemos comparar a um modelo de um carro novo. Você tem o protótipo, você tem o primeiro, e depois uma série de outros que são feitos, construídos igualmente ao modelo, ao padrão. Vejam comigo o que o texto diz sobre isso. Ao cair da tarde daquele dia, qual dia? Vejam comigo no texto. O primeiro dia. Olha que o texto bíblico se preocupa em mostrar que Jesus aparece aos discípulos, aparece à igreja sempre no primeiro dia da semana. Quando é que Jesus ressuscitou dos mortos? Quando é que Jesus ressuscitou dos mortos, igreja? Quando é que Jesus ressuscitou dos mortos, igreja?
Tem dia, tem coisa que vocês têm que falar assim num coro. Esperto, gente crente, gente que conhece a Bíblia há 50 anos. Meu Senhor Jesus, tem coisas que eu tenho que falar, vocês têm que interagir comigo. Eu falo daqui, vocês falam daí, pam, 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 rápido. Fechado? Fechado? Isso. Estão vivos aí? Está todo mundo vivo aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana é o dia de domingo, e é no domingo que Jesus levanta-se dos mortos. E eu quero dizer para você, e estou aqui fazendo coro com o texto bíblico, provavelmente a segunda vinda acontecerá no domingo. Domingo é dia da vinda de Jesus. É no domingo que se celebra a ceia. É no domingo que ele ressuscita dos mortos. É no domingo que ele vai aparecer aos discípulos. É no domingo que ele assunta aos céus. É no domingo que o Espírito desce sobre a igreja. É no domingo que as coisas acontecem, porque é o dia do Senhor. Quando fala no texto da Escritura sobre o dia do Senhor, é o dia da visitação de Deus. Por vezes o texto, o dia do Senhor, vem em letras garrafais no texto da Escritura para dizer é o dia da visitação, é o dia da epifania, é o dia da revelação, é o dia da manifestação de Deus. O domingo é o dia do Senhor. Eu lembro, porque sou crente, com mais de 30 anos que sou crente, eu lembro que no domingo a gente não jogava bola. Domingo não. Domingo tinha alguns 20 anos atrás, a gente não fazia quase nada no domingo. Sabe o que a gente fazia no domingo? Ia para a igreja, voltava para a igreja, ia para a igreja, voltava para a igreja, e era assim que a gente fazia. Sabe por quê? Porque era domingo, dia do Senhor. Mudou um pouco a realidade de algumas pessoas, porque algumas pessoas trabalham domingo. Vocês acreditam que eu tinha um trabalho e eu falei que ia sair do trabalho porque trabalhava domingo e não ia ficar? Falei, saí do trabalho. Falei, não vou trabalhar aqui. Não trabalho nesse lugar. Por que você não trabalha nesse lugar? Porque é domingo. Domingo eu não trabalho domingo. Eu bati o pé e não trabalho domingo. Não trabalhei. Fui demitido. Glórias a Deus. Mas não trabalho domingo. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Eu escolhi ser pastor para trabalhar muito no domingo. Mas para o Senhor. Eu estou dizendo para vocês porque o domingo é um dia especial, gente. Eu sei que muita gente já não está mais vendo o domingo dessa forma. Mas se você vai para o Antigo Testamento, você vê que nos mandamentos de Deus, o que ele diz? Santificar o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor para a igreja hoje? É o domingo. Não é o sábado, porque o sábado era uma data móvel. E sábado significava para o judeu descanso. Qual é o dia de descanso da igreja? É o domingo. Domingo é o dia do Senhor. É o dia da ressurreição dos mortos. Eu lembro que algumas semanas atrás, alguns meses atrás, era domingo de carnaval. Eu falei para os irmãos, não tem domingo de carnaval. Não tem domingo de carnaval. Existe domingo da ressurreição. Existe domingo do Senhor. Existe domingo da vitória do ressurreto. Cristo desceu ao inferno, morreu a nossa morte, levantou-se dos mortos e nos garantiu que também nós iremos nos levantar dos mortos, iremos morrer, mas a nossa vida não será perdida, não será destruída para sempre. A nossa vida será recolhida no momento em que Deus assim planejar, mas nós seremos levados para a ressurreição final dos mortos, quando Cristo voltar para resgatar todo o seu povo e toda a sua igreja e todos que morreram em Cristo
estarão ao lado dele, e nós os veremos, e nos abraçaremos, e faremos uma grande festa. Olha, gente, hoje de manhã, hoje não de manhã, mas já de tarde, eu fui a um sepultamento de uma pessoa que eu não conhecia, e eu fui a um sepultamento. Eu vou falar disso agora, mas eu vou falar depois por outro motivo. Mas eu cheguei em casa e meu filho perguntou para mim: papai, por que você foi lá no sepultamento? Aí eu falei: eu fui lá, filho, para orar pela família que estava chorando, estava muito triste porque eles perderam uma pessoa que morreu. Mas eles estavam tristes por quê? Porque a pessoa que morre, ela não vai para Jesus, e ficar com Jesus não é muito melhor? Ressurreição. 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 Nós vamos se levantar. Os mortos irão se levantar. Não há morte. Há sim, agora, um estágio intermediário em que essas pessoas estão com o Senhor. Não estão ainda plenamente, porque não estão nos seus corpos ressurretos. Estão com o Senhor na eternidade. As suas almas já pertencem ao Senhor, já estão gozando parcialmente da glória que terão na segunda vinda. É parcial. Sabe por que é parcial? Porque não há felicidade plena sem o corpo. Deus, quando criou o homem, nos deu um corpo e disse que tudo o que ele fez era o quê? Bom! E nos deu e nos fez completo, plenos. O nosso corpo não é mau em si mesmo. Foi o pecado que trouxe a morte. Foi o pecado que trouxe o juízo de Deus. Foi o pecado que trouxe a desgraça para a humanidade. Mas quando Cristo voltar, Ele vai tirar de nós todo o pecado. Seremos santificados, transformados à semelhança do Filho de Deus. E seremos um com Ele. E seremos levantados para uma nova vida. Já não morte haverá, já não pranto haverá, só haverá a vida eterna. Então Jesus, no primeiro dia da semana, ressuscita dos mortos. E no primeiro dia da semana, ele vai aos apóstolos. O que acontece quando ele vai aos apóstolos? Veja o que o texto diz. O que acontece com os apóstolos? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, vamos lá? Trancada a porta da casa onde estavam os discípulos, por quê? Com medo de quem? O que eu falei para você? Que os judeus eram adversários desses irmãos. Perseguiam, caluniavam e queriam matar esses irmãos. O que os discípulos estão fazendo? Estão trancados, estão apavorados, estão perturbados, estão com medo. E por estarem com medo, eles trancam a porta. Eu não sei se você faz isso, mas eu também, quando tenho medo, quando me sinto ameaçado, procuro me proteger. Quem tem medo de alguma coisa aqui? Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Tem gente que tem medo de escuro, tem medo de barata. Alguém tem medo de barata aqui? Pode falar. Pode falar. Se for rapaz, pode falar também. Se algum rapaz aqui tem medo de barata, pode falar, mas vou chamar aqui na frente, vou fazer uma oração aqui, sai agora, medo de barata, está repreendido, rapaz. É o que eu vou fazer, porque você não pode ter medo de barata, porque você tem que matar a barata para sua mulher. Quem tem medo de rato aqui? Quem tem medo de bandido aqui?
Ei, não sei, eu estou perguntando. A gente tem medo. E quando a gente tem medo, a gente tranca. A gente tranca as portas porque nós temos medo. Os discípulos estão fazendo a mesma coisa. Eles estão dentro de uma casa forte e eles estão com medo. Eles estão apavorados. Eles estão assustados. Eles sabem que Jesus morreu. Eles poderiam pensar de forma analógica que também a vida deles estava ameaçada. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês sabem o que é sim e o que é não? Vocês podem opinar, pode dizer não, pode dizer sim, mas dizer nada também, né? Estou brigando com vocês hoje. Estou brigando. Sim ou não, ou você fala sim, ou você fala não, ou você fala nada, não dá. Não dá. Acabou. Vocês têm que falar. Interage comigo. Aqui, ó, olha para mim. Fala aqui comigo. Fala com a palavra aqui, que a palavra vai falar com você. Então, quando as pessoas têm medo, elas se escondem. Quando elas têm medo, elas fogem. Quando elas têm medo, elas paralisam. O medo faz a gente ficar paralisado. Eu não sei se você teve medo já de alguma coisa, mas toda vez que a gente tem medo, o que acontece com a gente é que a gente se limita, a gente se enfraquece. Tem pessoas que estão doentes emocionalmente, porque o medo adoece. Repita comigo, o medo adoece. O medo adoece. O medo é uma proteção. Você tem medo para se proteger, mas quando ele é excessivo, ele produz doença. A gente fica com medo, e às vezes o medo não se justifica. O medo não tem uma causa real. O medo é apenas psicológico para alguns. Às vezes até tem uma causa, mas ela é muito menor do que o tamanho do medo. O medo é maior. O medo não é proporcional àquilo que é real. Às vezes o medo é muito maior. E o medo dos discípulos fez com que eles se trancassem com cadeados. Eles estavam apavorados com medo. O que acontece quando Jesus chega nesse lugar? Jesus diz assim para eles. Veja comigo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse o quê? Jesus pôs-se no meio e disse-lhes: a gente normalmente traduz essa palavra paz, nós que somos crentes, tratamos paz. A paz do Senhor, irmão. A paz. Até uma pessoa que não é cristã, a paz. Às vezes eu vou em algumas comunidades, o cara está com um fuzil na mão e eu passo, ele é a paz. Eu, a paz? Né? A paz, todo mundo dá a paz. A gente trata a paz como sendo um cumprimento, um cumprimento. A gente trata a paz como sendo um oi. Mas a paz, o shalom, que é a inspiração desse texto, que é a inspiração de Jesus, paz seja convosco, significa muito mais que isso. Shalom, paz, significava bem-estar, bem-estar total, bem-estar que se relaciona com as condições e com o estado físico da pessoa. Quando alguém dizia no Antigo Testamento e no Novo, a paz seja convosco, ele estava dizendo que você esteja coberto com todas as bênçãos físicas, espirituais, emocionais. Não era só um alô, boa tarde, bom dia. Não. Quando alguém chegava e dizia, a paz seja convosco, ele está dizendo, dentro de uma comparação, é quando um homem dizia para o viajante, para o levita, para o ancião, que ia tomar uma viagem longa, que ia de uma cidade para outra, que ia enfrentar um percurso perigoso,
ele dizia para o viajante: que a paz seja com você. Ou seja, que você seja guardado por Deus ao sair e ao chegar do outro lado. Que você vá em paz e que a paz esteja sobre a sua vida. Era bem-estar, era encontrar-se seguro, era encontrar-se protegido. A desejar a paz era ter um estado físico de plenitude, de completa proteção e contentamento. O indivíduo está bem. Nós desejamos ao indivíduo que ele esteja bem. Alonso Shaker, ele diz sobre esse termo que Jesus está dizendo: a paz seja convosco. Ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, ele destaca mais os sentidos da prosperidade, da felicidade e do sossego. Então, quando o indivíduo dizia: a paz seja convosco, ele está dizendo para aquela pessoa que você tenha sossego, que você tenha tranquilidade nos seus caminhos, que você tenha prosperidade na sua casa. Ele está dizendo: a paz seja com vocês, que vocês recebam tudo o que precisam para viver tranquilamente. Então Jesus, por 2 vezes, chega, encontra os discípulos com a casa trancada, com medo apavorante. E o que Jesus diz? Shalom, que você tenha a totalidade da integridade física, moral, emocional, que você vá bem em tudo que você fizer, que você receba o shalom de Deus, que é a totalidade de uma vida completamente tomada pelo Senhor e pela paz que excede todo entendimento. Não trata-se de um cumprimento vazio. Jesus encontra as portas cerradas, os discípulos com medo, e ele deseja a paz. O mesmo Alonso Shaker, ele diz sobre isso o seguinte, escute comigo, preste atenção no que eu vou ler para você. Ele diz que a paz é aquilo que é suficiente, satisfatório para alguém, tendo como pano de fundo a ideia de plenitude, de abundância, que tem as suas necessidades satisfeitas. A paz significa dizer que você tem tudo o que precisa e está completo. É completa vida de bem-estar, é harmonia com Deus, com o mundo e com você mesmo. Paz não trata-se de uma locução vazia, de algo, de uma expressão fraca. Quando ele diz, é Jesus que está entrando e diz: a paz seja com vocês, ele está dizendo também que vocês sejam harmônicos, que vocês tenham uma relação comigo, com o Pai, com seus irmãos, de plenitude, de completude, de prosperidade, de felicidade. Isso é a paz. Não é a paz de Roma, não é a paz das armas, não é a paz da guerra, não é a paz do Caetano, não é a paz do Gil. A paz que invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz que fez o mar da revolução invadir o meu destino, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Não é a paz do Gil, é a paz de Cristo. É a paz que excede a compreensão do mundo. Ele diz: eis que vos dou a minha paz, não a paz que o mundo pode dar. A paz de Cristo é no meio da tormenta, no meio da tribulação, no meio da avalanche, no meio da guerra.
você está em paz. O que essa paz gera no nosso coração? Ou o que essa paz precisa gerar no nosso coração? Eu prometo ser rápido, mas acompanhe comigo, que ela pode gerar pelo menos 4 coisas. A paz, ela é algo que eu e você precisamos ter, mesmo diante do medo. Precisamos ter paz, mesmo diante do medo. E nós adiantamos aqui. Esse primeiro ponto é o mais claro de todos. Eles estão com as portas trancadas, eles estão dentro de casa, eles não estão mais com a coragem que antes possuíam, eles não estão anunciando o anúncio das boas novas, eles se fecharam, eles paralisaram, eles tiveram medo, eles se trancaram. E o que Jesus diz? Paz seja convosco. Jesus está dizendo para eles, mesmo diante do medo que vocês agora sentem, vocês precisam ter paz. E nós sabemos o que é paz agora. Sabemos que paz não é um cumprimento apenas. Sabemos que paz é não ter medo de nada e nem de ninguém. Que paz é estar numa relação harmoniosa com Deus, com a nossa própria natureza, com as pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta. Paz é mais do que uma afirmação que para alguns não faz quase nenhum sentido. Paz é quando, mesmo com medo, mesmo quando os judeus estão a ameaçá-los, mesmo quando você está sob ataques, quando as pessoas tentam destruir e roubar a sua paz, você, quando tem paz, essa paz mantém você firme, mesmo quando você tem motivos para temer. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender com esse texto é paz diante do medo, paz diante da tormenta. A vida não tem sido fácil, a vida tem sido difícil. Nós não desistimos da vida, nós não desistimos daquilo que cremos, nós temos a paz. E a paz que recebemos, e a paz que temos, é algo inexplicável, é algo imenso, é algo que nos dá uma firmeza, é algo que nos sustenta, é algo que nos mantém de pé. Você pode ser ameaçado por todos os lados, você pode sentir-se em perigo, mas a sua paz ninguém poderá roubar, porque a paz foi colocada no seu coração pelo próprio Deus. É Ele quem chega na casa, é Ele quem diz a você e a mim, é Ele que chega agora a você, olha para mim, e Ele diz para você: eu vos dou a minha paz, recebe a minha paz, vá com a minha paz, seja protegido na minha paz, vá a algum lugar ou qualquer lugar, debaixo da minha paz. É a paz de Deus, é a paz de Jesus, mesmo quando se tem medo. Paz não é sentimento, paz é confiança. Paz, ela resiste ao medo. Paz não é abstração. Paz não é conceito teológico. Paz é a alma estar vivendo a plenitude, a perfeição, a completude, a inteireza. Você está inteiro. O mundo está se destruindo, mas você está em paz. Você está inteiro. Você não será despedaçado, porque dentro de você há um poder que é chamada a paz, o shalom de Deus na sua vida. Então a primeira verdade é essa: a paz diante do medo. Mas a paz também que os discípulos recebem é também a paz que nos capacita à missão. Essa paz não é para a gente ficar em situação de anestesia. Estou na paz. O indivíduo zen.
Estou na paz, pastor, estou na paz. Você já viu indivíduos assim? Às vezes a gente pensa que estar na paz é não ter reações, é não ter sinergia, trabalho. Ter a paz não isenta-nos de trabalho. Estar em paz, receber a paz, não pode nos tornar acomodados, preguiçosos, acovardados. A paz não pode ser motivo para dizer, vou ficar aqui sentado esperando Jesus voltar. Na paz, pastor, porque na paz se tornou também, para muitos, um jargão de gente que não quer se comprometer, que não deseja comprometer-se com a principal missão que Jesus dá aos seus discípulos. Veja comigo porque o texto aqui diz isso. E dizendo-lhes isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Aquele que deu a paz aos discípulos mostrou que ele havia sido crucificado e de que as suas mãos e que também o seu corpo estava marcado pela morte cruel que ele havia enfrentado, pela morte cruel que ele havia vivido. Mas Jesus, no versículo 21, acompanhe comigo, leia comigo, disse-lhe Jesus, pois Jesus outra vez, o que, irmãos? Assim como o Pai me enviou, eu faço o quê? Eu vos dou a paz, eu vou dar vocês a paz, mas assim como o Pai me enviou, eu vou fazer o que com vocês? Meu Deus, é paz, mas não é paz para fugir da batalha, não é paz para fugir da guerra, não é paz para se esconder, não é paz para se acovardar, não é paz para você, na sua paz, deixar de afirmar as verdades do Evangelho. Muitas pessoas dizem, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Se a razão, se ser feliz vai tirar a tua paz, se você, na luta com o outro, desejar simplesmente abrir mão daquilo que é verdadeiro em nome de uma paz, essa paz não é verdadeira, porque a verdade não pode ser sepultada em nome da paz. A paz faz com que também estejamos enganjados, comprometidos, inflamados pela pregação do Evangelho. Jesus diz aqui no texto, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quando vocês forem, quando vocês pregarem, quando vocês estiverem anunciando o reino, as pessoas não vão aplaudir vocês, mas eu estou enviando vocês. Em outro dito de Jesus, no Sermão da Montanha, na versão de Mateus, ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos... Eu os envio como ovelha para o meio dos... Sabe qual é o problema de muitos crentes? Os crentes querem ser lobo. Os crentes não querem ser ovelhas. Alguns crentes querem ser lobo. Eles pensam assim, se eu for lobo, eu vou derrotar o lobo. Então a lógica de alguns crentes é assim, como é que eu derroto o lobo? Eu vou aprender todas as técnicas que o lobo tem para devorar as ovelhas, mas eu vou devorar o lobo. Eu vou pegar o lobo vai ver, eu vou me tornar tão forte como ele, e eu vou destruir o lobo. Sabe como que eu me destruo o lobo? Me tornando exatamente igual ao lobo, para enfrentar o lobo e para derrotar o lobo. Meu irmão, não é isso que Jesus mandou fazer. Jesus não mandou você transformar em lobo. Jesus quer você como você é. Você não tem que se tornar o seu adversário, não tem que se tornar lobo para derrotar o lobo. É como ovelhas, é como cordeiros
que nós iremos derrotar esse mundo. É na lógica do amor, da misericórdia, da paz, do perdão de Jesus é que nós vamos destruir o adversário. Não é se tornando demônio que a gente vai derrotar o demônio. Não é se tornando lobo que a gente vai derrotar o lobo, porque nós vamos ser contaminados pela lógica maldosa, destruidora, de pecado, que o mundo gera lobos. O mundo gera lobos porque o mundo respira o mal, a crueldade, o pecado. E se nós tentarmos ser iguais a ele, nós não conseguiremos, para começar. E ainda assim, naquilo que avançarmos e conseguirmos nos tornar próximos do lobo, seremos condenados por isso, porque você não nasceu para ser lobo, você é ovelha. Ovelha é desatenta, ovelha é esquecida, se perde no meio do caminho, ovelha é frágil, mas ovelhas têm um pastor. Jesus diz no mesmo evangelho de João: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Você não tem que se defender, você não tem que se defender, você é ovelha, você tem o pastor cuida das ovelhas. As ovelhas não se perdem, as ovelhas não são feridas, as ovelhas não são devoradas pelo lobo, porque quando o lobo chega, vem o pastor, o sumo pastor, e protege todas as ovelhas, e nenhuma vai se perder. Jesus diz: das ovelhas que tu me destes, nenhuma se perdeu. Não queira fazer da missão de Jesus a missão de lobo. Você é ovelha, confia no pastor que protege você. Vá anunciar o reino de Deus. Jesus nos envia para, em meio à paz, capacitados por essa paz, fazermos missão. Mas a missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós somos recrutados para unirmos ao projeto de Deus, mas o projeto é de Deus. Os métodos que nós realizamos a missão são também de Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas e pedir: Deus, abençoa aqui. Abençoa aqui o meu trabalho. Abençoa aqui o que eu vou fazer. Não. Não é assim. Sabe como que é? Peça a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? É isso? Eu vou fazer. O que o Senhor quer. E o que Deus quer que a gente faça, com certeza, precisa nem orar. Olha aqui, estou brincando, tá? Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, as coisas que Deus manda, não precisa nem orar. Porque é aquilo que Deus mandou fazer. É só fazer. Eu estou dizendo isso brincando para vocês, mas pensando numa lógica do seguinte: quando se faz aquilo que é a vontade de Deus, é Deus que mandou, é Deus quem quer, é Deus que está dando a direção, vá em frente. Você não precisa se preocupar com nada, porque se é Ele que está chamando você, se Ele está chamando você, se é obra dEle, e Ele quer que você faça, e Ele quer que você execute, Ele vai te dar os meios, Ele vai te dar o poder, Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a força, Ele vai dar a proteção, Ele vai vencer os seus adversários, e você vai orar, tá bom? Você vai orar, grave isso aí, mas você vai orar para saber os detalhes, porque você já está na missão, que ela não é sua, ela é de Deus. Ele chamou os discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. A missão é tão essencial para os discípulos quanto a eleição está em função da missão. Muitas pessoas falam: eu sou eleito. Você é eleito? Então suporta aí. Vamos ver se tu aguenta.
Vamos ver se tu aguenta o que eu vou falar agora. Ser eleito? Ser eleito? Então escuta. Escuta o que Jesus diz. Eu vos escolhi a vós, outros, e vos destinei para irdes, e para que vades, e para que deis fruto, e o vosso fruto... A sua eleição é para isso. Eleição não é para você ter boa vida, não é para você orar e ficar fazendo um espetáculo com a sua oração, com os dons que Deus te deu, com a missão que Deus te deu. O que Deus te deu é para você usar em benefício da missão. Fale para o seu irmão, meu irmão, fale para o seu irmão. Use os dons que Deus te deu para a edificação da igreja, para a edificação da vida do outro. Fala! 2 anos sem poder fazer isso. Estou lavando a alma aqui. Podia, não pode tocar, não pode chegar perto, não pode dar abraço, não pode encostar. Ainda tem que ter cuidado, mas já está podendo alguma coisa. Então eu vou pegando essas brechas e a gente vai. Você precisa dizer, porque quando você diz, você aprende, você memoriza, você guarda a palavra e, por último, você vai entender o que a mensagem quer te dizer. Terceira verdade é: a paz é garantida pela presença do Espírito Santo. Veja comigo no texto, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse o quê? Isso aí é o Pentecoste joanino. É o Pentecoste joanino. Lá no Pentecoste lucano, você vê o Espírito descendo sobre os discípulos em Jerusalém. Aqui no Pentecoste joanino, Jesus diz: receba. Receba o Espírito. Receba o Espírito. Ou seja, para que você tenha paz diante do medo, para que você possa cumprir com fidelidade a missão, para que você faça isso, a paz é garantida pela presença do Espírito Santo. A paz é garantida pela presença do Espírito Santo. Ao dar o Espírito, Ele nos capacita para a missão, Ele nos confere para a missão. Ele soprou e os discípulos receberam o Espírito. Vê se não lembra o texto de Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria o homem, Deus fez o quê? Deus soprou e ele teve vida. Novamente o texto usa uma palavra semelhante, a palavra hebraica do exalar, do soprar, que Deus soprou no homem. E lá no texto de Gênesis está falando de vida corpórea, seres inanimados, o barro passa a ter vida. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: eu soprei e foi dado vida, porque não há vida sem o Espírito Santo. Não se pode querer cumprir a missão, não se pode querer ter coragem, não se pode querer dizer, como Ezequiel diz, como o profeta recebe da parte de Deus a palavra: vá e diz aos ossos secos que se tornem carne. Vá e profetiza. Vá e dize aos ossos secos que se tornem carne. Como é que os ossos vão se tornar carne? Como é que os ossos vão se tornar carne? É pela palavra. É puramente pela palavra. Não, é o Espírito que faz com que ossos secos se tornem carne. Se você está desta forma, como osso seco, se a sua vida está completamente esgotada, se você está quebrado, se você sente-se completamente sem força, completamente e absolutamente doente na alma, digo a você que o Espírito Santo, a paz que vem de Cristo, essa paz que toma tudo, que completa tudo, ela é a garantia da presença do Espírito Santo. Ela é garantida
pela presença do Espírito Santo. A paz é garantida pela presença do Espírito Santo. O que garante a paz é a presença do Espírito Santo. Porque eu posso ter paz pela presença do Espírito Santo. E por último, essa paz é uma paz que nos dá coragem na vida e na morte. Repita comigo. A paz que nos dá coragem na vida e na morte. Gente. Haja o que houver, venha o que vier, seja como for, a vida nem sempre está do nosso lado, as coisas nem sempre caminham com a gente, mas eu, diante do medo, eu tenho paz, eu tenho uma missão, eu tenho garantias do Espírito Santo de que vou aonde Cristo me enviar, e eu sei que essa paz, e unicamente essa paz, me dá coragem na vida e na morte. O apóstolo Paulo vai dizer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esse não é tão conhecido. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Haja o que houver, seja o que você viver, experimentar. Saiba que a paz de Cristo te envolve, te guarda, te protege. Você pode ficar de pé?